calendário litúrgico a celebração da Páscoa, como nós bem sabemos. Já estamos a preparar-nos para esta celebração especial, já no próximo fim de semana. É a celebração mais importante para os cristãos, juntamente com o Natal, como é óbvio. Aliás, ambas as celebrações estão conectadas. Se houve Natal, ou se houve um Natal, foi para haver uma Páscoa. E sem a Páscoa, o Natal não seria uma época como é para nós como cristãos de música e alegria. Pois nós sabemos que nasceu o Salvador e a salvação foi consumada numa Páscoa. Celebra-se hoje, não ainda a Páscoa, só será no próximo fim de semana, mas celebra-se hoje tradicionalmente aquilo que é conhecido como o Domingo de Ramos, onde se celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Há o hábito entre várias denominações cristãs, de distribuírem ramos de palmeiras entre os seus membros e assistentes neste domingo, de decorarem as suas instalações à entrada com ramos de palmeiras. Nós não fizemos hoje, nem iremos distribuir a vocês ramos de palmeiras. Talvez algum dia o façamos. Estou a brincar, tá bom, estou a brincar, ok. Mas sim, o que vamos fazer hoje é refletir sobre este evento que é conhecido por nós e tem o título nas nossas Bíblias como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Este evento é de suma importância. Ele é registado nos 4 evangelhos. Aliás, há poucos eventos de Jesus Cristo registados nos 4 evangelhos. Este aqui encontra-se relatado em cada um dos evangelhos. E este simples facto já nos deveria despertar a nossa atenção a considerar sobre a suma importância deste evento e as suas lições e aplicações para nós. A entrada triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, que nós vamos ler agora o relato sobre a mesma, ocorreu na última semana, nos últimos dias até, da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu ministério público aqui na terra antes da cruz. Pelo Evangelho de João, nós sabemos, pela cronologia dos eventos registados no Evangelho de João e mais especificamente no capítulo 12, nós sabemos e podemos confirmar que esta entrada em Jerusalém efetivamente não se deu num domingo, mas se deu numa segunda-feira. Mas antecipamos essa reflexão hoje sobre este evento de suma importância para nós. Por isso é que está registado nos 4 evangelhos. Lucas 19, 28 a 40, vamos ler a palavra de Deus. Por favor, acompanhem a leitura da palavra de Deus. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória das maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Senhor, abençoa, Pai, o estudo da mesma, a reflexão sobre a mesma
e que possamos todos nós esta manhã, todos os presentes aqui em cada coração, colher os benefícios da revelação de quem é Jesus Cristo, Pai. E que possamos, Pai, reconhecer quem Ele é verdadeiramente e entregar-nos absolutamente a Ele, Senhor. Pedimos isso no nome que é sobre todo o nome do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém. Reparem agora, mergulhando no texto. E dito isto, versículo 28, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. E dito isto, o quê? O que é que aconteceu previamente para este acontecimento público, deliberado, intencional de Jesus Cristo entrar desta forma triunfal em Jerusalém? Ele que ao longo de todo o seu ministério até ocultou o mesmo. Se escondeu desta exposição e até do reconhecimento dos homens que o queriam fazer rei. Mas aqui, neste exato, preciso momento do seu ministério público, neste derradeiro momento antes da cruz, Jesus Cristo conduz tudo de uma maneira deliberada para que este momento ocorra de uma maneira pública, triunfal, diante de todos. Dito isto, o quê? Bem, nós tínhamos que ler aquilo que vai para trás. E no Evangelho de Lucas, nós sabemos que Jesus tinha acabado de contar uma parábola. E o motivo desta parábola que ele contou é identificado no versículo 11. Reparem, no mesmo capítulo, mas no versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. O motivo pelo qual Jesus Cristo vai contar esta parábola é porque havia no entendimento dos discípulos que o reino de Deus estava iminente, que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, o Messias que eles esperavam de uma maneira errónea. A maneira pela qual aguardavam Jesus Cristo e a instauração do reino do Messias, de Jesus Cristo, era de uma maneira política ou político-militar, triunfante sobre os seus inimigos opressores, os romanos. Era esta a expectativa que tinham, que o reino de Deus estava iminente e que Jesus Cristo iria derrotar os romanos e iria instaurar o seu reino na cidade de Jerusalém. E Jesus, sabendo estas intenções, sabendo estes e conhecendo os pensamentos dos discípulos, ele conta esta parábola que encontra-se no capítulo 19, a conhecida ou titulada parábola das 10 minas. Mas reparem, ao contar esta parábola no versículo 12, Lucas 19, 12, ele começa a contar a história sobre certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus Cristo está a falar que este homem nobre é ele mesmo. Esta parábola tem lições espirituais. Esta parábola aponta para a sua pessoa e para a sua obra. E, na verdade, aquilo que os discípulos esperavam, que era o estabelecimento iminente do reino do Messias na terra, em Jerusalém, na verdade, Jesus Cristo começa logo contando esta parábola, que aquilo que iria acontecer é que ele se ia ausentar fisicamente. E nós já sabemos a história. Nós já conhecemos o relato do Evangelho. Vem a cruz, depois de 3 dias vem a ressurreição, depois vem a ascensão aos céus. Com o objetivo de tomar posse de um reino e também com a promessa que ele irá voltar. Tudo isto é a mensagem do Evangelho. E ele começa esta parábola desta forma, dizendo aos seus discípulos que o seu reino não seria conquistado iminentemente na terra pela forma política ou militar, mas sim pela cruz. Jesus Cristo não estava a buscar uma coroa entregue pelos homens. Jesus Cristo estava na busca de carregar uma cruz em favor dos homens, para a salvação dos homens, com o fim de tomar posse de um reino. O que é necessário para um reino? É necessário um rei. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é necessário um povo. E este reino que fala Jesus Cristo é um povo escolhido antes da fundação do mundo. Nós falámos sobre isto esta manhã, através do pastor Cláudio.
é homens e mulheres resgatados das trevas, que nasceram de novo. Foi-lhes concedido novos corações, corações no sentido de novos desejos, nova vontade, novas afeições por Deus, onde Deus, Cristo, reinaria e reina sobre eles. Nós estamos a falar da igreja. A igreja é este reino que Jesus Cristo tomou posse. E aí ele continua a fazer progredir e crescer este reino. Aliás, ele diz que está a preparar-nos um lugar para nós. Jesus não estava interessado em reinar sobre a Jerusalém de pedras. Jesus estava interessado, sim, na construção do edifício de pedras vivas, a igreja. O seu foco era a Jerusalém celestial, onde ele está a preparar-nos um lugar. Esta parábola, então, é sobre o reino de Deus e sobre aqueles que são dignos e pertencem ao mesmo e aqueles que não são dignos do mesmo, não pertencem ao mesmo. É aqueles que estão dentro do reino e sobre aqueles que estão fora do reino. Bem, nós pelo tempo não estamos a ler e a ver toda a parábola, porque não é o texto que vamos examinar com maior cuidado, mas reparem o fim daqueles que não são dignos do reino, não pertencem ao reino de Deus, estão fora do reino de Deus. Lucas 19, 27, antes da entrada triunfal. Reparem o que diz o texto. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Palavras fortes. Palavras fortes para aqueles que rejeitam o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo. Palavras de condenação. Palavras que podem... Nós não sabemos ao certo ao que Jesus se estava a referir. Há duas fortes possibilidades aqui. É certo que encaixa a ideia do juízo de Deus e da condenação de Deus. Talvez Jesus aqui estava a referir-se especificamente àquilo que iria ocorrer passado alguns poucos anos através da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo através dos romanos. Aquilo que foi conhecida como a grande revolta dos judeus foi suprimida pelos romanos com a destruição da cidade, dos muros, do templo. Nós sabemos que o povo judeu hoje não tem o templo. Aquilo que tem é o muro das lamentações, é a muralha mais afastada do templo, que dava acesso ao templo, mas a mais afastada. O resto foi tudo destruído. Milhares de judeus foram mortos pelos romanos no ano 70, destruídos. E outros foram levados como escravos. Possivelmente Jesus Cristo está-se a referir a este acontecimento, a estas palavras de juízo, porque os judeus rejeitaram que Jesus Cristo reinasse sobre eles. E viria então a morte, a destruição, como veio no ano 70 depois de Cristo. Mas aquilo que acontece na terra também do juízo de Deus é uma sombra de um juízo maior. O juízo derradeiro de Deus sobre essa terra e sobre todos os seus habitantes que rejeitam o seu Filho Jesus Cristo. Que serão condenados por toda uma eternidade. Porque rejeitam o ser mais belo. Rejeitam o Criador, o sustentador de todas as coisas. Rejeitam o Senhor. E eles serão condenados por toda uma eternidade. Eles receberão a ira de Deus. É depois destas mesmas palavras de Jesus Cristo, desta parábola, que Jesus continua a sua caminhada derradeira para Jerusalém, provocando de uma maneira soberana o ocorrido naquilo que já lemos no texto de hoje. Prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Na verdade, a estrada que Jesus percorria para Jerusalém era uma estrada com uma inclinação de 1000 metros ao longo de 27 quilómetros. Por isso vocês entendem, subindo a Jerusalém. Literalmente ele estava a subir a Jerusalém. O texto diz aqui que prosseguia. Na verdade, uma melhor tradução seria Jesus Cristo. Ia à frente. Ia à frente dos seus discípulos. Ia determinado para Jerusalém. Ia guiando os seus discípulos nesta última e derradeira viagem até ao seu propósito, até à sua missão, a cruz.
Porquê? Porque antes que Deus tenha dito seja a luz, Deus disse seja a cruz. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, um povo para Ele, redimido por Ele. Por isso a sua missão final é a cruz. O fim da manjedoura seria a cruz. Nós celebramos o Natal porque há uma Páscoa também para celebrar. Porque Ele cumpriu a sua missão. E aqui estava Ele bem determinado, quando nasceu desde a manjedoura, que o seu caminho seria a cruz. Por amor a nós. Estas palavras não podemos ler simplesmente prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Estas palavras estão cheias da ação amorosa de Deus em nosso favor. Buscando nos salvar, nos resgatar das trevas, nos dar um novo coração, nos transportarmos das trevas para a sua maravilhosa luz, de nos transformar de inimigos a adotar-nos como seus filhos. Palavras cheias de amor, da determinação de Deus em salvar-nos, em salvar o seu povo. Essa é a maior demonstração do amor de Deus por nós, é a cruz e a sua ação deliberada, intencional, amorosa para nos resgatar. Jamais pensemos também, com estas afirmações que vemos aqui, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém, jamais pensemos que a cruz foi um fracasso, como deu a entender o Papa Francisco há uns tempos atrás. Ainda que eu sei que ele se referia ao aspecto material e lhe quer dar esta justiça. Não quero ser aqui um fake news. Mas esta afirmação, com falta de cuidado, dá uma ideia péssima e muito errada do que ocorreu realmente há mais de 2000 anos atrás. Na verdade, a cruz foi um inteiro sucesso. O sucesso de Deus. O nosso sucesso. O nosso sucesso. Foi o cumprimento perfeito do seu plano eterno que agora Jesus Cristo está aqui a executar. Prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Plano esse que iria confirmar uns dias depois, como iremos celebrar no próximo fim de semana, e vocês não podem perder essa celebração. A derrota dos seus inimigos. A derrota dos nossos inimigos. A salvação dos seus escolhidos, do seu povo, da sua família, dos seus filhos. Versículo 29 a 32, nós vemos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Jesus é o divino Rei. Jesus é o próprio Deus. Reparem o texto, voltando a Lucas 19, 29 a 32. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Reparem como estas palavras de Jesus Cristo mostram que Jesus é o divino Rei, o próprio Deus. Reparemos aqui no conhecimento minucioso que Jesus Cristo tinha de todas as coisas, até dos pensamentos dos homens e daquilo que estava para ocorrer no futuro. Reparem, o texto diz no versículo 30, logo ao entrar, ele sabia a localização perfeita de todas as coisas, onde iriam encontrar o jumentinho. Versículo 30 ainda, achareis preso um jumentinho. Não só sabia a localização, sabia a condição em que o iriam encontrar. E o que é que iriam encontrar? Versículo 30 ainda, ninguém o montou. Sabia este detalhe ínfimo deste jumentinho, que nunca tinha sido antes montado. E versículo 31, se alguém vos perguntar, até conhecia os pensamentos dos homens e as ações dos mesmos, antes mesmo de os homens executarem. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o divino Rei. Ele é o próprio Deus.
Nós adoramos o Deus homem, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, Jesus Cristo. É Ele que adoramos e prosseguimos em conhecê-lo e fazê-lo conhecido, o próprio Deus. Porque só Deus, nem o diabo presta atenção, só Deus, nem Satanás, pode conhecer os pensamentos dos homens. Só Deus pode conhecer o futuro. Porque a omnisciência, o conhecimento de todas as coisas, é um atributo que somente pertence a Deus e que não é partilhado por nenhuma outra criatura. Porque Deus não se assemelha a nenhuma outra criatura. Tudo o que Jesus previu realmente veio a ocorrer. Versículo 32, nós sabemos disto. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Tudo ocorreu de acordo àquilo que Jesus Cristo tinha dito. Ele é o próprio Deus, é o Rei divino. Com isto, Jesus procurava que os seus discípulos reconhecessem quem verdadeiramente Ele era. Ele é o omnisciente. Ele é o próprio Deus. Ele conhece todas as coisas. Quem é Jesus Cristo para ti? É uma pergunta fundamental responder esta manhã no teu coração. Quem é Jesus Cristo para ti? E não só para nós que já o confessamos como nosso Senhor e Salvador. Esta realidade que Jesus Cristo conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. Que nada é oculto para Ele. Esta realidade, o que é que produz em ti? Este conhecimento correto sobre Jesus Cristo deveria produzir um esforço maior pela santidade. Não só em público, mas na nossa privacidade, na nossa intimidade. Deveria produzir que o Senhor conhece todas as coisas, um serviço mais diligente. Deveria também produzir em nós uma maior confiança na suficiência do seu poder, na sua soberania, pois Ele controla o futuro. O futuro está nas suas mãos. O futuro da tua vida está nas suas mãos. E está tudo relacionado com aquilo que ouvimos esta manhã através da exposição da palavra de Deus em Mateus 6. A confiança em Deus. Este conhecimento correto em Deus deve produzir algo em nós. Maior fé, confiança de quem é o nosso Deus, das suas obras e das suas promessas para nós. Versículo 31. Jesus Cristo é o Rei divino. Porque reparem qual a resposta que deveriam dar os discípulos. A resposta a que foram instruídos a dar é porque o Senhor precisa dele. Esta palavra, o Senhor, kurios, no grego. Ele é o Senhor. Ele é o soberano Rei. Ele é o Senhor que governa toda a criação. Ele é o Senhor, é aquele que tem autoridade. Mas reparem que interessante que esta autoridade de Jesus Cristo é exercida com humildade. O que é que o Senhor do Universo pede para ele? Um jumentinho. Nem um cavalo. Um jumentinho. A autoridade de Jesus Cristo é exercida em humildade. É muito interessante olhar para os animais que o Senhor usou como imagem para referir-se a Ele, ou os animais que Ele usou, como neste caso, um jumentinho. Por exemplo, cordeiro, pomba e agora um jumentinho. Animais simples, animais que não são os mais fortes no reino da natureza, animais que transmitem o seu verdadeiro caráter, homem manso e humilde, porque o seu poder está nele mesmo. E assim ele também se apresentou a nós em humildade, porque ele se humilhou por amor a nós e humilhou-se até à morte de cruz, para nos salvar. Ele deixou o céu para vir para a terra. Ele se fez pobre, sendo o Senhor de todas as coisas, pelo grande amor que Ele tem por nós. Maravilhoso Salvador.
Maravilhoso, Senhor. Também aprendemos que Deus tem prazer em escolher homens e mulheres simples. Deus tem prazer em usar as coisas simples para que nessas coisas simples a sua glória, o seu poder seja refletido de uma maior maneira. Reparem, 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo fala sobre isto. Podem-me acompanhar lá, por favor. 1 Coríntios 1, deixem uma marca em Lucas 19. 1 Coríntios 1, versículo 27 a 29. Deus tem prazer em escolher homens e mulheres simples, humildes, em usar as coisas mais simples, fracas, para refletir o seu poder, a sua glória. Reparem o que diz aqui o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Sabem que depois dos Evangelhos temos Romanos e depois 1 Coríntios. 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, aqueles que são tidos por loucos, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu os simples, os humildes, aqueles que são tidos pelos outros, e assim como somos catalogados como loucos, fracos, débeis, Deus nos escolheu para manifestar o seu poder, porque na verdade até o homem mais forte aqui presente neste salão é apenas uma criança totalmente dependente de Deus. É como uma criança totalmente dependente de Deus. É isso que nós somos, os homens. E Ele tem prazer em escolher homens e mulheres e em usar também coisas simples como um jumentinho para a sua glória. Versículo 33 e 34, porque o Senhor precisa dele. Outra vez, agora aqui com a resposta dos discípulos. É interessante notar que os seus discípulos obedeceram em tudo conforme o Senhor Jesus Cristo os tinha orientado e ordenado a fazer, e os seus discípulos foram bem-sucedidos na missão que Jesus Cristo lhes confiou. Amados irmãos, amada igreja aqui presente, queremos ser bem-sucedidos na vida? Queremos ser bem-sucedidos na missão que Ele nos separou para fazer, como por exemplo a grande comissão de fazer discípulos, de batizar, de ensinar todas as coisas? Queremos ser bem-sucedidos? Então temos aqui o segredo, é fazer tudo conforme aquilo que Jesus Cristo nos ensina a fazer, nos ordena a fazer. É Ele o Senhor da tua vida? Ou tu apenas o tens como o teu Salvador? Estas duas coisas não podem ser separadas. Há muitos que confessam a Jesus Cristo como Salvador das suas vidas, mas vivem como se Ele não fosse o Senhor das suas vidas. Ou Ele é o Senhor e Salvador das tuas vidas, do teu coração, ou Ele não é nada para ti. Não podes separar essas duas coisas. Tu estás a esforçar-te por obedecer a tudo o que Ele ordena? A verdadeira fé e a marca da verdadeira fé é a obediência a Jesus Cristo. É a obediência a Jesus Cristo. E isso será de bem-aventurança para as nossas vidas, de sucesso, assim como os discípulos foram bem-sucedidos por obedecer a Jesus Cristo. Também uma lição, este texto tem tantas lições e aplicações práticas para nós e reflexões profundas. Pensemos outra vez no jumentinho. Se o Senhor precisa de um jumentinho, no sentido em que está disposto a usá-lo para a sua glória, quanto maior utilidade não terás tu, não terei eu nas mãos de Deus, para a sua glória. Ele quer usar-te como um instrumento nas suas mãos para a sua glória. Ele quer usar-te como um instrumento de bênção para outros. Ele quer usar-te como instrumento para edificar e progredir o seu reino aqui na terra. Se o fez através do jumentinho, quanto mais connosco o deseja fazer. E quanto maior utilidade não teremos nós, se consagrados inteiramente
nas mãos de Jesus Cristo. Oh, e como tudo seria diferente se cada um de nós, nesta igreja, pudesse estar completamente consagrado nas mãos de Jesus Cristo e ser instrumentos nas suas mãos para a sua glória. Que esta verdade que aconteceu com o jumentinho muito mais possa acontecer também conosco. E sejamos usados grandemente para a sua glória enquanto estivermos aqui na terra. Reparem no versículo 35 e 38 que Jesus Cristo é o Rei prometido nas Escrituras. O Rei que as Escrituras apontam para Ele. As Escrituras apontam, falam e têm como centralidade a pessoa e obra de Jesus Cristo. Versículo 35. Reparem então, o trouxeram, o jumentinho, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Aqui a primeira, pensemos, porquê que o dono não teve dificuldades para emprestar o seu animal? Bem, há várias suposições aqui. Provavelmente porque a fama de Jesus tinha inundado toda aquela região. Jesus Cristo era a personagem mais conhecida naquela região, em especial em Betânia, porque em Betânia aconteceu a ressurreição de Lázaro. Por isso a fama de Jesus Cristo se espalhou por toda aquela região, em especial na zona onde Jesus Cristo se encontrava, em especial Betânia. Também, talvez porque era suficiente afirmar para o dono daquele animal que o Senhor precisava dele, pois muitos tinham a Jesus Cristo como um profeta de Deus, como um rabi, como um mestre, como um Messias, como um Senhor. É possível até que o dono deste animal fosse um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ou talvez que este dono do jumento e as pessoas que estavam a zelar por estes animais entendessem da importância de uma missão de um animal nunca ter sido montado, porque acreditavam os judeus, consideravam que animais que nunca haviam sido montados eram especialmente adequados para propósitos santos. Nós não sabemos ao certo, sabemos é que este jumentinho foi o qual foi usado pelo Senhor Jesus Cristo para montar e entrar pela última vez na cidade de Jerusalém. Nesta última vez, digamos assim, ele voltou depois a sair, é certo, e não foi a última vez que entrou, mas nesta entrada derradeira era esta a palavra que eu queria usar. Esta entrada de Jesus Cristo montado no jumentinho é cumprida na íntegra. É uma profecia cumprida na íntegra pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia essa em Zacarias 9:9, escrita cerca de 500 anos antes. Vamos a Zacarias confirmar esta profecia cumprida. Zacarias 9:9, cumprida na íntegra, intencionalmente por Jesus Cristo. Porque Ele queria que todos reconhecessem que Ele era o Messias, o Rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre. O Rei prometido. E Ele está a cumprir aqui a profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Vocês sabem que no final, Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 9:9. Eu sei que estas dicas ajudam, estes conselhos. Diz assim a palavra de Deus: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Reparem o cumprimento da profecia de Jesus Cristo aqui. Cumprindo na íntegra, totalmente, o que as Escrituras falavam a seu respeito. Jesus Cristo é o Rei, é o Messias prometido nas Escrituras. A humildade aqui de Jesus Cristo, o Rei da Glória do próprio Deus, é impressionante. Nós já refletimos um pouco sobre isso
mas não me consigo desassociar desta ideia que ele usou um jumentinho quando podia ter usado a raça mais pura dos cavalos naquele tempo, a carruagem mais extravagante, podia ter usado uma guarda real ou até ser conduzido pelos braços dos seus discípulos. Mas ele é o nosso Salvador humilde. A humildade do Rei da Glória é impressionante. Devemos aprender do nosso Senhor em todas as coisas e sobretudo na sua humildade. João Calvino dizia que a vida cristã são 3 coisas. A primeira delas, humildade. A segunda delas, humildade. E a terceira delas, humildade. Nós vemos no versículo 36 e 37 a recepção a Jesus Cristo ao entrar na cidade. Diz o texto, indo ele, estendiam no caminho as pessoas que estavam ali, as multidões, as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Estima-se que na cidade de Jerusalém, naquele tempo, se encontrava para a festa da Páscoa muitos de fora da cidade de Jerusalém. Aproximadamente se estima que estavam ali reunidas 2 milhões de pessoas. A Páscoa era um período muito especial para os judeus e era uma dor de cabeça para os romanos, para manter a ordem pública naquele tempo, com toda esta quantidade de pessoas e com o medo que os romanos tinham de uma revolta, que sabemos que os judeus eram conhecidos e famosos por se revoltarem. E já tinham tido outros episódios e no futuro também tiveram outros episódios, como nós já falámos sobre a grande revolta. A entrada de Jesus na cidade foi intencional e provocou uma grande agitação, uma grande vibração das pessoas, um grande entusiasmo, uma grande euforia. Diz aqui que as pessoas estendiam no caminho as suas vestes. Esta é uma prática antiga de boas-vindas a um novo rei. Um simbolismo também de submissão, de tirares a tua capa e de estenderes a tua capa e usar a tua própria capa como um tapete. Seria hoje em dia como o tapete vermelho, não é? Onde as pessoas importantes, em algum evento, percorrem. Era isto que estavam a fazer a Jesus Cristo, honra, a honrá-lo. Faziam aqueles pobres que não tinham as suas capas, agarravam em ramos de palmeira, que também vemos nas Escrituras a serem usados, por exemplo, em Apocalipse, como símbolo de alegria, símbolo de celebração, símbolo de salvação. E os pobres, como não tinham as suas capas, usavam aquilo que tinham para honrar ao Senhor. Nós também, o Senhor nos tem dado algo e nós devemos usá-lo para honrar o nosso Deus, aquilo que o Senhor nos deu, com alegria. Nós vemos aqui que todo o povo estava a reconhecer ali a Jesus como o Messias, mas nós sabemos que eles o estavam a reconhecer de uma maneira errada. O Messias que esperavam era um Messias com uma coroa, não um Messias com uma cruz. A salvação que esperavam era a salvação dos romanos, não a salvação dos seus pecados. E por isso perdiam aquilo que era o mais importante que estava a acontecer ali. E que Jesus Cristo queria dar a conhecer de maneira pública o derradeiro evento para o qual ele veio, para a cruz. Por isso não queria ocultar esta obra magnífica e superior a todas as obras, a cruz. O morrer em nosso favor, em favor dos homens. Nós vemos no versículo 37 como a multidão começa a entrar em euforia e a gritar e a clamar em altas vozes. Por causa, diz aqui, por todos os milagres que tinham visto. Há aqui uma reflexão para nós. O foco das multidões ainda estava nos milagres, não no dador dos milagres. E muitas vezes nós podemos ter o foco nos dons e não no dador de todas as coisas. Deus, Jesus Cristo. O foco das multidões estava apenas nos milagres e não na verdadeira pessoa de quem era Jesus Cristo. E também não na obra que ele veio para fazer.
apenas queriam os dons, a libertação da opressão dos romanos, esta prosperidade material e terrena. Mas não estavam a ver algo muito maior para o qual Jesus Cristo veio. E que nós não podemos perder isso. A maior necessidade dos homens é a salvação dos seus pecados. Essa é a maior necessidade dos homens. Reparem como no versículo 38 se refere a Jesus Cristo. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Na verdade, Lucas aqui oculta a palavra Hosana, porque Lucas é focado para gentios, e um gentio, alguém que não é judeu, ler esta palavra Hosana, não iria saber o que é que significava, mas o que as multidões gritaram efetivamente estava no Salmo 118, e está no Salmo 118, 26, que é Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana, salve agora, é o que significa. Suplicamos, salve, por favor. Uma exclamação que se tornou de louvor também, Hosana, mas significa literalmente salve. Bendito, louvado seja, isso que nós cantámos há pouco, a palavra bendito, o que significa é louvado seja o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Era isto que estavam a cantar. Lucas usa outras palavras aqui. Eles estavam eufóricos com a possibilidade da instauração de um reino messiânico, mas apenas material, terrenal, que foi prometido por Deus ao rei Davi. Mas, na verdade, foi algo muito maior que foi prometido a Davi, aos judeus. Foi prometido um Messias que iria salvar o seu povo dos seus pecados. E para isso, antes da glória, era necessária a cruz. A cruz. Eles não tinham em mente este Messias salvador, sofredor, mas apenas pensavam no Messias conquistador. Apenas pensavam na coroa e não na cruz. Apenas pensavam num reino terrenal e não no reino celestial. Amados irmãos, não cometemos o mesmo erro. Que o nosso foco possa estar em buscar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus. Por meio de Jesus Cristo. E da obediência a Jesus Cristo. E viver para Jesus Cristo. Reparem, isto que aconteceu tinha um propósito. Nós já vimos que o propósito de Jesus Cristo para esta entrada pública, triunfal, derradeira, intencional em Jerusalém era para cumprir as Escrituras, as profecias a seu respeito. Na verdade, João, capítulo 12, 16, diz que os discípulos só perceberam isso mais tarde. Naquele momento não estavam a compreender estas coisas. Também Jesus Cristo tinha o desejo de tornar, e o propósito de tornar visível diante de todos o cumprimento da sua suprema missão, a redenção dos homens. Este é o evento cósmico mais importante. O evento mais excepcional, extraordinário, sublime que alguma vez existiu ou existirá é aquilo que estaremos a celebrar no próximo fim de semana. A morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa é a mensagem mais importante e relevante que nós temos para proclamar e testemunhar. É a mensagem de Cristo crucificado. Cristo crucificado, no qual Ele é o único que pode salvar os homens dos seus pecados. Ele é o único que, através da sua obra na cruz, pode dar-te vida eterna. E essa é a tua maior necessidade, é ser reconciliado com Deus para todo o sempre. Essas são boas notícias do Rei da Glória para nós. Versículo 39 e 40. Jesus é o Rei, o derradeiro Rei da Glória. Os fariseus disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Para os fariseus, Jesus não passava de um professor. Rejeitavam a Jesus como verdadeiro Messias. E por isso aquilo que estava a acontecer era um escândalo para eles. Bem, nós sabemos qual é o fim e já vimos daqueles que rejeitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Condenação eterna.
E reparem, podemos estar tão perto de Jesus Cristo e ao mesmo tempo tão longe. Tão conhecedores das Escrituras como eram os fariseus, as pessoas mais respeitadas daquele tempo na sociedade. Mas mesmo assim, tão conhecedores das Escrituras, mas ao mesmo tempo tão ignorantes da personagem central das Escrituras, Jesus Cristo, de quem ele era, verdadeiramente. E reparem o que disse Jesus Cristo: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ao que é que se referia Jesus Cristo, especificamente com esta expressão? É certo que noutras partes das Escrituras, nós vemos elementos não vivos a louvarem e a clamarem ao Senhor. Talvez Jesus Cristo se refere a isto. Mas pensem comigo, as próprias pedras clamarão. Ele está a entrar na cidade de Jerusalém. Ele está a olhar para toda aquela construção. Ele está a entrar por uma entrada que acedia ao templo, conhecida muito provavelmente e é conhecida hoje como a Porta Dourada, a Porta Oriental também, chamada assim. E reparem esta profecia em Ezequiel 44. Vamos aqui, Ezequiel 44, versículo 1 e 2. Eu vou ler para vocês a profecia. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior no santuário que olha para o oriente, porta oriental, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Mas esta porta hoje em dia continua fechada. Porquê? Porque a salvação já veio. O Salvador já entrou por ela. E esta porta continua fechada. Essas pedras que estão ali continuam a clamar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que Ele já entrou por ela, por isso a porta está fechada. Mas para todo aquele que crê nele, como Senhor e Salvador pessoal, que se arrepende dos seus pecados, essa porta está aberta, a porta da salvação. Está aberta hoje para ti, se reconheceres a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. A salvação já veio, o Salvador já veio, o Messias já veio. Não temos que esperar mais, temos apenas que entregar-nos por completo a Ele, como Senhor e Salvador. Que essa seja uma realidade na tua vida. Sobre as multidões aqui, nós vimos que estas mesmas multidões que exaltavam Jesus Cristo, 4 dias depois desta recepção apoteótica a Jesus Cristo, milhares ou até mesmo milhões de judeus que se encontravam na cidade para a festa da Páscoa gritaram: crucifica-o, crucifica-o. As multidões mudam rapidamente. A mensagem que nós temos de Cristo crucificado não tem o alvo de ganhar simpatizantes ou de ser popular, mas sim de apresentar verdadeiramente quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. Mas sim produzir convertidos ao Rei Jesus Cristo. Homens e mulheres marcados pela obediência absoluta ao Rei. Estes são aqueles que estão dentro do reino de Deus. Não aqueles que continuam no seu pecado e religiosamente até se podem mostrar-se interessados em Jesus, até ao dia em que Jesus ataca o seu pecado, confronta o seu pecado, confronta a sua falsa religião. Amados amigos aqui presentes, muitos têm forjado um Cristo ao seu próprio gosto, mas não o Cristo que é revelado nas Escrituras. Que abracemos o Cristo que é revelado nas Escrituras por inteiro, e não o Cristo forjado ao nosso próprio gosto. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e devemos viver de forma inteira, absoluta para Ele. Sobre o futuro, lembram-se da parábola?
este homem nobre que se ausentou para tomar posse de um reino, ele voltará. Aquele que ascendeu aos céus depois da ressurreição, Jesus Cristo, ele voltará. Aquele que cumpriu tudo, como nós vimos neste texto, detalhadamente, as profecias, as escrituras, as suas promessas, na sua primeira vinda, seguramente cumprirá tudo aquilo que ainda está por cumprir nas profecias da sua vinda futura. O Rei da Glória e o Senhor dos Senhores dos Exércitos voltará. E reparem como irá voltar, e terminamos apenas com esta leitura em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 9, 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Rei da Glória, voltará. Já não mais num jumentinho, mas num cavalo branco. Já não mais como um cordeiro, mas como um leão. Já não mais para carregar uma cruz, mas para sentar-se no trono para sempre. Já não mais para salvar, mas para julgar tudo e todos. Bendito é o Rei que vem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos preparados para nos encontrarmos com o Rei da Glória, Jesus Cristo. Amém. Que essa seja uma verdade em cada um de nós. Que possamos já estar reconciliados com o Rei da Glória, Jesus Cristo. E, Senhor, clamamos, Pai, bendito és Tu, bendito é o Teu Filho, o Rei que vem em nome do Senhor, Jesus Cristo. Vem, Senhor Jesus Cristo. Sabemos, Pai, que virás para sentar-te no trono para sempre, para salvares o Teu povo, Senhor, e para restaurar todas as coisas, Senhor. Esperamos este dia glorioso, Pai.